Olá, excelente dia para todos. É muito bom estar aqui novamente. Que a paz do nosso Divino Mestre e as bênçãos do Criador recaiam sobre todos nós. Que todos os dias que nos sejam possibilitados, possamos ser pessoas melhores, né? E em ascensão moral. Façamos-nos merecedores das concessões divinas e caminhemos como obreiros do Senhor. Lembremos da mensagem do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ditada pelo Espírito da Verdade. Ele nos diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Gente, olha, isso foi no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em 1865, se não me engano. Né? E ele continua dizendo: ditosos serão os que se houverem trabalhado no campo do Senhor, né? Com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Caridade, sim, né? É essa caridade que nos fará pessoas melhores, né? Moralmente mais elevadas. Então, Senhor Jesus, divino dispensador de bênçãos, estejamos todos nós nesse momento envolvidos pelo desejo de aprender um pouco mais sobre as tuas leis e que aprendamos a caminhar na longa marcha da existência universal, a propósito de nos iluminarmos, não por vaidade, Senhor, não queremos ser estrelas, mas porque sabemos ser esse o destino de todos nós, filhos do amor divino. Então, que sejamos a estrela que vai iluminar o caminho daquele irmão necessitado, né? E não aquela estrelismo, não é isso. Então, muito bem, irmãos, é uma alegria imensa poder usufruir desses momentos junto com todos vocês, na casa de vocês, é uma maravilha. Recebendo essas energias boas, né, que agora circula assim por todos nós, né, envolvendo lá o nosso grupo. Então eu peço aos irmãos que mantenham seus pensamentos firmes, tentem deixar de lado qualquer situações que lhes distanciem desta sintonia de amor, né? Aqueles que ainda não colocaram suas águas para a fluidificação, por favor, o façam e depois vamos nos sentar confortavelmente para usufruir esses estudos, né? Todos nós sabemos que o nosso grupo espírita, Estrela dos Navegantes, é uma fonte de refazimento. E para que essas energias possam circular mais intensamente, é importante que nós estejamos unidos em pensamento com o sentimento de amor. Então, queridos, vamos, né, começar os nossos estudos. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial, né? Um tema atualíssimo, que é a pandemia na visão espírita. Mas como assim? A pandemia que causou e causa ainda tanto sofrimento pode ser um assunto especial, né? É especial sim, porque nós vamos falar sobre a pandemia na visão espírita, essa doutrina consoladora prometida por Jesus, né? E o que é pandemia? Segundo o dicionário, pandemia é a extensão de uma epidemia, né? A todo um continente, a todo um globo terrestre. Então, ela começa ali numa região e depois ela se expande. Então, é justamente o que nós estamos vivendo aqui, né? Graças a Deus, parece que está indo embora, né? E muitos de nós ainda somos, assim, crianças espirituais. Eu falo isso até com carinho, né? Mas não é porque a gente quer crescer, né, gente? Porque às vezes é confortável essa situação em que a gente se coloca, não de propósito, né? Mas porque, de fato, é bom a gente ter alguém que nos auxilie, né? E até porque, gente, crescer
causa um certo desconforto, às vezes dói, né? Porque para crescer a gente precisa olhar situações que algumas vezes a gente não quer, né? Também porque a gente não é muito afeito à leitura, aquelas leituras mais aprofundadas, porque crescer, a gente cresce através do conhecimento. Então, às vezes, a gente faz a opção de ficar assim um pouco mais na superficialidade das lições, não é verdade? Porque um estudo requer pesquisa, né? A gente pega um livro, pega outro, lê um artigo. No nosso caso, a gente pega a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, não é? E assiste umas palestras e a gente vai aprendendo. Se fazemos isso, teremos conhecimento, né? Um pouco mais, claro que não todo, de conhecimento das leis divinas, que são as leis naturais. Lembram? Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. No entanto, a gente sabe, não é? São tantas as situações que ainda nos distanciam dessa necessidade de estudar, né? O dia a dia nos propicia esse distanciamento, né? Mas nós, quando digo nós, gente, eu estou me referindo ao grupo, né? Ao Grupo Espírita Estrela dos Navegantes, que tem sim esse compromisso com todas as pessoas que nos ouvem, não é? Inclusive nós que estamos aqui falando. Então, temos sim essa responsabilidade de convidá-los ao estudo, né? Na medida das condições de cada um, e nada mais estamos fazendo do que replicar a proposta dos Espíritos, tão bem reproduzida por Kardec e tantos outros que vieram depois. Então, no Evangelho, sem mistérios nem véus, é um livro excelente, de João de Jesus Moutinho, que foi publicado pela FEB, tá, gente? Não é? É um livro sério. Então, no segundo capítulo, que fala sobre os mistérios, né? O João Moutinho vem nos dizer. Achei muito interessante isso. Dentre outras coisas, ele nos diz: inicialmente sustentada por Jesus e apóstolos, a pureza da codificação compreende-se preservada na proporção da conscientização própria dos seus divulgadores e titulares, convidados por essa razão. Olha que interessante, a não se afastarem do estudo diuturno, recordando que os títulos representativos no Espiritismo traduzem defesa de seus princípios. Então a gente não vai estudar por uma questão de vaidade, porque eu quero ter títulos, porque não, mas por quê? Como é que eu vou defender aquilo em que eu acredito se eu desconheço os fundamentos da minha crença? Não é verdade? Então, como ele diz aqui, os títulos representativos não servem como vaidade, mas traduzem defesa de princípios. Olha, irmão, se Kardec não tivesse estudado, pego as cartas que recebeu, não é verdade? As mensagens, analisado com profundidade, separado aquelas que não estavam condizentes com a proposta do Espiritismo, nós teríamos hoje essa doutrina consoladora? Será? De certo que não teríamos. Então, o convite está feito. Não é verdade? Eu sempre reforço essa questão do estudar, do buscar conhecimento. Não é verdade? Para a gente não ficar naquela mesmice e nem cair na questão, né, da fé cega, que a gente sabe que não é um bom caminho. Então, vamos agora falar sobre a pandemia. Como dissemos, ainda não temos uma compreensão mais concisa, né, do porquê de certos acontecimentos, principalmente quando estes acontecimentos acarretam tantas destruições, tantos desencarnes. Então a gente pensa, mas por que, meu Deus? Por que essas coisas acontecem? Não é tanto sofrimento, tanta angústia no mundo? Será que Deus não está vendo? Então a gente entra naquelas fases, não é? Que acontece quando ocorre o luto ou a perda de alguma situação, não necessariamente pela morte de alguém, que são as fases da negação,
da raiva, da barganha. A gente quer barganhar com Deus, né? Quando tem algum ente querido, olha, eu vou subir as escadarias, né? Gente, não desmerecendo, não é isso. A gente está colocando aqui como exemplo, não é de barganha, o que seria, né? Ou eu vou melhorar, se ele ficar bem, eu não vou mais fazer isso nem aquilo. E a gente fica barganhando com Deus. Depois a gente entra na fase da depressão. E aí, por último, quando a gente consegue, a gente entra na fase da aceitação. Porque não entendemos os desígnios do Criador. Ah, Luciane, por favor, vem você com esse papo outra vez. Será possível que Deus encontre prazer em punir os seus filhos? Ele é Deus, não é? Ah, ele pode mudar essa situação a hora que ele quiser, não é? Não, irmãos, com certeza Deus não sente prazer em ver os seus filhos sofrendo. Suas leis são sábias e justas, né? Vou dar um exemplo que eu ouvi do nosso palestrante, Vitor Hugo. Ele diz que normalmente nos portamos como crianças. Desculpe, se depender da criança, ela fica em casa assistindo desenho, comendo guloseimas, não é? Ali comendo doces. E aí chega o dia em que ela precisa, por exemplo, ir ao dentista. Então ela chora, esperneia. Na hora do tratamento, né? Então ela vai na hora do tratamento. Se ela não ficar tranquila, o tratamento será mais difícil, né? Se ela se mexer na cadeira, se chorar, o tratamento vai ser difícil, tanto para o dentista, para o responsável que a levou, que é o pai ou a mãe, e para a criança. E vamos colocar aí Deus no lugar do dentista, Jesus no lugar do pai ou da mãe e nós no lugar dessa criança. Será que alguém aí ficou feliz nessa situação? De ficar esperneando na cadeira? Não é? Tudo bem, é criança, ainda não entende. Assim como nós, muitos de nós. Lógico que ninguém ficou feliz. O tratamento foi mais doloroso, foi mais demorado. Então, Jesus, Deus, não querem nos castigar. Mas isso é da lei, não é? A criança não precisou, o dentinho estragou, por quê? Comeu doces, não é? Estragou, não precisou ir ao dentista? Então, assim é da lei, não é? Somos seres em ascensão, a gente precisa melhorar. Nós temos estudado a Gênese nas segundas-feiras, por sinal, um presente que eu recebi, que é maravilhosa a Gênese. E nossa, né? Quando eu me percebo, assim, quando eu penso na minha pessoa, eu lembro perfeitamente de uma imagem, né, do astronauta lá no espaço, assim, perdidinho no espaço, sabe? É uma infinitude que nós precisamos percorrer enquanto seres da criação. Mas se eu ficar parada, os mundos irão evoluir, passarão e eu permanecerei na mesma condição. Aí dá estudo, né? Dá margem para outro estudo, porque a gente sabe que o espírito não retrograda, mas ele estaciona sim, por uma questão de opção. Gente, a doutrina espírita é fantástica. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, né, da Lei de Destruição, a questão 728, Kardec pergunta: é da lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. É verdade, a gente precisa, né? A gente desencarna, aí o espírito vai lá para a erraticidade, estuda, se aprimora, volta melhor, né? Às vezes a gente, né, tem os nossos quedares, as nossas quedas, mas em questão de conhecimento a gente volta melhor. Está correto? Alguém aqui já fez uma obra em casa? Eu sempre uso essa analogia, eu gosto. Né, quando fala assim de quebrar, né? Então, um belo dia você olha para a sua cozinha, para o seu quarto e diz assim: nossa, que coisa horrível, ultrapassada, as cores já não combinam, né? A cozinha da minha amiga, nossa, super clean. Ah, eu preciso melhorar isso. E aí a gente chama o pedreiro
não é? E o que ele faz? Olha, dona, vou ter que quebrar tudo aqui, né? Então ele quebra tudo, arranca os azulejos, fica tudo empoeirado e você lá, né? A gente lá no meio dessa confusão, dessa parafernália toda, não é? Não dá para ir para casa da mãe, tem que ficar lá no meio mesmo do tumulto, né? E aí a gente fica calminha. Não, né, gente? A gente fica irritada, desconta no filho, às vezes no marido, mas passado alguns meses, não é? Se a gente não brigar com o pedreiro e a obra demorar, né, vai ficar tudo lindo, o ar mais leve, não é? Aquelas novas cores, do jeito que a gente escolheu. Então, é assim que acontece com a humanidade, assim que acontece com as situações, não é essa coisa de quebrar, não é? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Santo Agostinho nos diz: o progresso é lei da natureza. Mais adiante ele diz: a própria destruição que aos homens parece um termo final de todas as coisas, é apenas um meio de chegar pela transformação, queridos, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, o nada não existe. A gente se transforma o tempo todo. É um eterno ir e vir. Tá bom, Luciane, você já falou isso também, né? Se existe uma verdade absoluta, é de que todos nós sofreremos a morte física. Mas, poxa, precisa ser em massa? Precisa morrer tanta gente ao mesmo tempo? Será possível que Deus permita que um avião, por exemplo, caia, matando dezenas de pessoas, às vezes família, crianças, né? Que os homens façam guerras por questões de egoísmo, por questões territoriais, e as famílias inocentes sofram perdas, dilacerando suas almas, tanto sofrimento. E a Covid, que dizimou mais de 6 milhões de vidas? Não, definitivamente eu não consigo entender, não é? Então, às vezes a gente cai nesse processo mesmo de revolta, de não querer aceitar. Mas a gente vai dar continuidade no próximo vídeo.